Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Bento, sou profissional de Educação Física e ministro aulas de Ginástica Laboral no TCE Bezerros. Trago para vocês hoje mais uma aula. O tema da nossa aula é varizes. Tomara que vocês gostem. Essa é a última aula do cuidado com membros inferiores e vamos para a aula. Olá pessoal, vou falar um pouquinho hoje sobre circulação nas pernas e as varizes. A circulação na perna, a circulação normal, ela é feita por quê? Porque o sangue rico em oxigênio vão para as periferias, que são os braços, a cabeça, as pernas. Ele vai alimentar o tecido com oxigênio. E depois, esse sangue rico em dióxido de carbono precisa voltar para o coração, para o pulmão, para ser reoxigenado e voltar novamente fazendo todo esse trabalho continuamente. Só que, quando esse sangue desce para as pernas, a gravidade vai atuar demais sobre ele e essa volta terá que ser uma volta mecânica. Terá que ter uma ajuda, não é simplesmente com pressão sanguínea que você consegue fazer o sangue retornar. Ele precisa de um trabalho mecânico. Como é que é feito esse trabalho mecânico? A panturrilha vai funcionar como se ela apertasse as veias e esse sangue ele retorna. Só que dentro das veias existem alguns sistemas de travamento. Para a partir do momento que você aperta, o sangue sobe e ele não retorna, ele vai só subindo. São válvulas de travamento. E aí o sangue passa, apertou, a válvula volta, o sangue prendeu em cima. E aí esse movimento é contínuo. Só que o que é que acontece com a circulação aonde tem varizes? A parede dos vasos dessa veia, a parede está aqui e as válvulas estão dentro. Essa parede ela não vai aguentar a pressão e ela vai ceder. E aí o espaço entre essas válvulas vai aumentar. Dessa forma o sangue não consegue circular da forma correta como deveria circular. Assim, formando aquelas veias verdes, que são bem aparentes na perna, que começa devagarzinho, começa uma e é algo que vai acontecendo progressivamente. O principal ponto é o quanto é agressivo com o tempo para o organismo, para a pessoa. Você começa a sentir dor nas pernas, peso, queimação, a pele ela pode ficar extremamente sensível, sangrar com muita facilidade. Ok, vamos para o ponto, o que pode causar e o que aumenta as varizes, as veias varicosas. Ok, vamos falar primeiro de peso. É normal que as pessoas mais pesadas, as pessoas que estejam com um peso corporal maior, vai aumentar a pressão sobre os vasos sanguíneos. Dessa forma, dificultando ainda mais esse processo de volta e a gravidade e a pressão cada vez mais atuando sobre essas veias e dilatando elas, causando esse processo. Então, o peso alto e o excesso de gordura vai fazer uma vasoconstricção, vai apertar ali e vai dificultar. O próximo ponto. Muito tempo sentado ou em pé. Você tempo demasiado na mesma posição, sem ter movimento daquela musculatura que faz esse processo de volta, ou muito tempo em pé, também vai forçar de forma demasiada. Eu não sei se você já observou, mas você passando muito tempo em pé no final do dia, a perna está extremamente cansada, debilitada de tanto esforço que foi feito para fazer esse retorno venoso. Então, primeiro ponto, peso. Segundo, muito tempo sentado ou em pé. Genética. É natural que algumas pessoas tenham uma predisposição maior a acontecer essa dilatação dessas veias. Elas vão ter menos resistência do que algumas outras pessoas. E pode levar-se em consideração também sua vida prévia, sua vida como ela foi até determinados momentos. Não necessariamente as veias, as varizes, elas só vão aparecer em pessoas de mais idade. Claro que o número de varizes em pessoas com mais idade vai ser bem maior, mas pessoas jovens também pode acontecer também. Próximo ponto é musculatura fraca. Exatamente uma musculatura que não consegue fazer o trabalho de forma correta, principalmente a panturrilha, que ela é chamada de gastrocnêmio por conta dessa função dela de fazer esse retorno venoso. Agora vamos falar para os pontos que vão prevenir. Antes de me falar dos pontos que vão prevenir, eu vou falar um dos problemas das varizes. O problema dela não é simplesmente dor, não é simplesmente que vai ficar feio, vai ficar com estética feia. O problema são os coágulos.
com essa falta de retorno venoso, em alguns locais podem acontecer do sangue ele ficar preso ali. Ele literalmente coagular e virar uma espécie de rolha, de pedaço de sangue coagulado. O problema é, se esse pedaço de sangue se soltar, ele vai seguir por todo o teu sistema. Esse pedaço de sangue coagulado vai se soltar no teu organismo, vai viajar até os teus pulmões e vai causar uma embolia pulmonar. O que é uma embolia pulmonar? Nos locais onde o sangue deveria passar para ser reoxigenado no seu pulmão e voltar, vai ter ali um coágulo, um tampão, literalmente evitando que o sangue passe, e você vai morrer afogado no seco, literalmente. Vai morrer sem conseguir respirar. E isso é fatal, dependendo da veia que aconteça isso, tá certo? Vamos falar agora dos pontos positivos para você prevenir ou para você tentar regredir um pouco esse quadro de varizes. O primeiro ponto é procurar um médico para poder fazer análise do seu quadro, dependendo do nível que está, tá certo? É sempre muito importante uma orientação. Mas coisas simples que você já pode ir fazendo sem problema nenhum. Primeiro ponto é exercícios físicos, mas aí também não é qualquer tipo de exercício físico. São exercícios físicos sem impacto, porque enquanto o exercício sem impacto ele ajuda a prevenir, a melhorar o quadro, o exercício físico com impacto ele agrava o caso. Ele vai prejudicar, dificultar um pouco esse retorno. Por exemplo, você vai fazer uma corrida de alta intensidade. Uma corrida de alta intensidade vai gerar muito impacto. Você vai jogar um handebol, um vôlei, por exemplo, que você vai saltar de forma demasiada. Você vai sentir. Agora você vai fazer uma hidroginástica. Você vai pedalar. Ali você, dependendo da intensidade que você trabalhar, pode ser prejudicial ou pode ser favorável para você, tá certo? Importante, vai praticar atividade física, procura uma orientação profissional. Por que a nossa ginástica laboral é tão importante? Principalmente naquele ponto primeiro que eu toquei, que é muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Quando vocês estão focados, trabalhando, vocês esquecem e passam muito tempo na mesma posição. Chega final do dia, perna inchada, má circulação. Então, o nosso exercício que a gente faz, a ginástica laboral, trabalha exatamente nesses pontos, para tentar prevenir algo que parece ser tão simples na ginástica laboral, mas que é tão importante. Ok, o primeiro ponto foi o exercício físico sem impacto, e agora vamos falar sobre emagrecimento. Como eu falei anteriormente, muito peso, excesso de gordura vai dificultar esse retorno venoso. Então emagrecer é essencial para você conseguir combater. Terceiro ponto, meias de compressão. Existem algumas meias no mercado que você vai vestir elas, principalmente tá doendo, tá incomodando, vou passar muito tempo sentado na mesma posição, eu já sei disso, vou levar minhas meias de compressão, vou vestir, e essas meias vão fazer esse processo de compressão e vai ajudar a executar esse processo venoso, esse processo de retorno venoso. Ok, e o último ponto são pernas para cima. O quanto é importante na hora de você descansar, você ficar na horizontal e levantar as pernas um pouquinho acima da linha do seu coração, para a própria gravidade ajudar nesse retorno venoso, e pelo menos nos momentos que você estiver descansando, você conseguir realmente dar um descanso e dar uma diminuída nessa pressão que acontece sobre suas pernas, tá certo? Então, tomara que vocês tenham gostado. Eu vim trazer um pouquinho da importância de ter cuidado com as pernas, como tão importante nossa forma de locomoção, e tomara que vocês gostem. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!